Boa noite, pessoal. Obrigado pela já tem bastante gente conectada. Estou mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Felipe Genari e hoje eu vou conversar com a Tereza, que vai falar, contar um pouquinho da história dela aqui para a gente, falar de como tem sido, né, o trabalho dela aqui na Daqui para Fora e falar de um dos temas, eu acho que gera mais dúvidas e preocupações aí entre os jovens no processo seletivo, que é a parte extracurricular. E como, né, para quem já acompanha os nossos eventos, já está acostumado, a gente sempre começa fazendo uma breve apresentação, né, já que na audiência, às vezes, tem alunos que já estão se preparando conosco, tem gente que, às vezes, ainda não conhece muito bem a Daqui para Fora. Então, eu vou falar bem rapidinho sobre a Daqui para Fora, explicar um pouquinho do que é o programa de preparação, né, que a Tereza e outros estudantes estão aqui na Daqui para Fora. E aí eu começo, né, vou chamar aqui a Tereza para conversar aqui conosco, fazer a entrevista com ela. E no final, pessoal, a gente também vai responder as dúvidas de vocês. Tá? Para quem for tendo dúvidas aí durante a apresentação, vocês podem fazer na aba do Q&A e que depois, né, a gente vai responder todas elas. Então, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara os jovens para os processos seletivos de graduação no exterior. Né? Ao longo desses anos já foram mais de 3 mil estudantes fazer faculdade fora do Brasil, e a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros, então a gente tem uma base de dados bem legal. Tivemos aprovações em algumas das principais universidades do mundo, e muitos dos nossos alunos vão com bolsas de estudos também. Né? Nesses anos já foram mais de 500 milhões de bolsas conseguidas pelos nossos alunos, então, em graduação no exterior, bolsas de estudos, a Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil. Na nossa equipe tem muita gente que fez faculdade fora do Brasil, né? Eu sou deles, tem mais outros profissionais também que se formaram no exterior. E, sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho na Daqui para Fora são os resultados que os nossos alunos tiveram aí ao longo desses 20 anos. Aqui algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos aprovados e alguns pontos bem importantes aqui é que na Daqui para Fora a gente não tem nenhum tipo de relação comercial com essas universidades. O nosso objetivo é ajudar os jovens a se tornarem os melhores candidatos possíveis e no ano de candidatura enviar a melhor candidatura para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. E aqui, né, alguns dos os países em que a gente atua, né, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália, Nova Zelândia. Então, nesses países a gente pode avaliar qualquer opção de faculdade. Tá? E quando eu mostro esse slide, né, para quem está começando a pensar fazer faculdade fora, é sempre um sonho, né? Quero estudar nas melhores universidades do mundo, eu quero saber quais são as minhas chances de estudar nessas faculdades. E para isso a nossa equipe fez uma análise de perfil, onde vocês podem acessar aqui através do QR Code. Depois aqui eu vou colocar também o link no bate-papo, que a gente consegue ter uma primeira ideia das chances de cada um de vocês, baseado em notas, área de interesse, necessidade de bolsa. Então, super recomendo aqui para quem está começando, né, a avaliar a oportunidade de estudar fora. Para quem quiser também, tiver dúvidas específicas, quiser, né, agendar um bate-papo depois com alguém da nossa equipe, eu vou colocar também um link que vocês podem acessar para marcar um bate-papo, para entender mais sobre o processo seletivo, sobre, né, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem acessar pelo Calendly. E o último ponto, divulgar os nossos próximos eventos. Amanhã a gente vai ter uma info session bem legal com duas admissions officers, né, uma da University of Minnesota e a Carleton College, ambas faculdades em Minnesota, mas têm estilos bem diferentes, super legal para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre como é estudar no estado de Minnesota. E na semana que vem eu vou entrevistar o José Vitor Ramos, um aluno nosso que foi aceito, está estudando em UCLA, foi aceito também na NYU, UC San Diego, Davis e UC SB, e vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, né, com toda a fase de preparação. Tá? Então, antes de eu começar aqui a entrevista, pessoal, só queria contextualizar um pouquinho vocês. O que é o programa de preparação que a Tereza participou e que muitos jovens aqui se preparam conosco? Ele é um programa para jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental e que vai ao longo do 1º e 2º ano do ensino médio. E o principal foco desse programa é trabalhar na parte extracurricular, né, que é uma das bases da candidatura lá no 3º ano, além das notas de provas aqui. Né, nesse programa a gente começa também a orientação de provas, né, nessa preparação. E aí, para quem está no 3º ano, nosso programa já é muito mais a candidatura, seleção de universidades, redações, cartas de recomendação, tudo mais. E aí, para destrinchar um pouquinho, só para vocês entenderem a dinâmica desse programa de preparação, né, como eu mencionei, o foco principal dele é na parte extracurricular, e é muito ajudar vocês a se conhecerem para entender e sabe, avaliar quais são as melhores opções de extracurriculares, ajudar vocês a priorizarem o tempo, em quais delas vocês devem investir mais tempo, quais delas vocês não devem investir tempo, e a partir
dos interesses, rotinas e preferências pessoais de cada um de vocês. Então, grande parte do programa, o investimento dele é sim nessa parte extracurricular, mas a gente também trabalha alguns outros pontos, né? Ajudar vocês a se organizarem, traçar metas de notas que vocês precisam ter e até falar um pouquinho sobre as universidades. E é um programa também que ele é muito customizado de acordo com as necessidades de cada estudante. Nesse programa a gente tem uma rede bem ampla de mentores. Aqui, né, alguns dos nossos mentores que estão no nosso programa de preparação. E nessa fase da definição dos mentores, a gente faz todo um mapeamento de perfil para selecionar o melhor mentor ou mentora de acordo com o perfil de cada estudante. E nesse programa, os alunos vão ter sessões individuais, mensais com os mentores. As sessões são por Zoom, né, que nem a gente está fazendo aqui. E a gente sempre tenta, ao final de cada sessão, o jovem tem um objetivo do que ele precisa cumprir para a próxima. Né, os pais dos alunos recebem um relatório de tudo que foi abordado e a gente vai medindo o progresso desse estudante para ter certeza de que ao longo do programa está tendo uma evolução. E claro que se tiver dúvidas entre as sessões, o estudante tem total liberdade para mandar uma mensagem, um WhatsApp para o mentor ou para a mentora dele. Então, só uma breve explicação aqui para vocês se contextualizarem. E aí, queria ver se a... Tereza, você já está na escuta aqui? Você está nos escutando? Olá, tô sim. Então, primeiro, Tereza, eu queria muito, muito, muito agradecer, né, você estar hoje aqui conosco, compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência, e tenho certeza que vai ser uma noite bem legal, então muito obrigada. Tá? Obrigada a você. Tô super feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha experiência. E aí, para começar, Tereza, eu queria que você, né, só se apresentasse para o pessoal, fala de onde você é aqui no Brasil, onde você estuda, e um pouquinho de você para o pessoal aqui te conhecer. Bom, oi, gente. Muito prazer. Meu nome é Tereza e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estudo no Colégio Santo Antônio e eu tô no segundo ano do ensino médio. Legal. E eu sempre gosto de começar, Tereza, né? Você ainda não foi estudar fora, mas lógico que algo te despertou essa ideia, essa vontade de querer estudar fora do Brasil. O que te despertou, né? Por que você começou a se preparar para essa possibilidade de estudar fora? Bom, desde pequena eu sempre escutei histórias de gente viajando, eu sempre tive essa vontade de conhecer gente, conhecer culturas, conhecer pessoas diferentes, ir para lugares diferentes. E a questão de fazer universidade fora sempre foi uma coisa que me despertou muito interesse. Então, quando eu descobri do Daqui para Fora, que foi quando eu estava no meu 9º ano, eu já me interessei muito por, nossa, eu vou ver como que é isso, será que eu consigo? Como que funciona? E veio desse interesse mesmo de conhecer coisas diferentes, buscar coisas que eu sempre pensei que talvez eu não pudesse ser no Brasil, que eu pudesse me explorar e maximizar meu potencial. E era isso que eu ia até me perguntar. Você começou a se preparar conosco, então, no 9º ano, Tereza, da, da escola? Então, sim, eu descobri sobre o Daqui para Fora no 9º ano, já me interessei, fiz essas reuniões, todo esse processo, assim, e aí eu comecei mesmo ativamente a ter sessões desde o início do 1º ano do ensino médio. Então, eu tenho uma trajetóriazinha de muito carinho com o Daqui para Fora. Legal, os últimos 2 anos, né, aqui conosco. E aí, né, eu queria você falar um pouco de você, mas eu queria que você desse uma resumida, né, de uma forma bem resumida para o pessoal, talvez alguns tenham lido aqui na descrição, outros não, mas conta um pouquinho de todos esses projetos, né, que você está envolvido agora, né, e o que você faz em cada um deles. Bom, eu sou diretora e eu ajudei a fundar também o Jovem Político. Eu também sou fundadora do UniHelp e do Sorriso Amigo, que é um projeto mais voluntário. Eu também sou presidente do Grêmio Estudantil do Santo Antônio, que ele vai do 6º até o 3º ano, tem 1.835 alunos no colégio. E eu também faço parte do Interact Novas Gerações, que é uma organização que vem do Rotary, que também é um trabalho voluntário. E também sou voluntária da Climate Science, que é uma ONG que é vinculada à ONU e tem várias séries em diferentes países, e é sobre educação climática. É a pergunta que eu quero fazer, Teresa. Olhando tudo que está fazendo hoje, você imaginaria que quando você começou, né, a olhar para esse assunto sobre estudar fora, imaginaria que, né, depois de 2 anos, realmente, de fato, colocando tempo, talvez 3 anos, né, mais inteirado no assunto, você ia estar fazendo tanta coisa? Ah, nunca. Tipo assim, tudo vai
tudo é interligado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? De ir com calma e aos poucos e sempre ter os meus princípios como base. Então, assim, quando eu comecei, eu não fazia ideia, eu pensava, eu lembro que a Fê, que é a minha mentora, inclusive, no Daqui Pra Fora eles pareiam, né? Seu mentor, ele tem a ver com você, porque você faz um teste. E eu e a Fê, a gente é muito igual, eu amo ela. E no início das sessões, eu não fazia ideia do que eu fazia. A gente fazia lista, pensava nas minhas aptidões, nossa, mas o que eu quero fazer? Nossa, mas será que eu consigo fazer disso no extracurricular? E eu via, tipo assim, LinkedIn de várias pessoas que já estavam, tipo, no terceiro ano, e eu me comparava, falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, não esperava, foi um processo. Esse é um ponto que legal você falar assim, do processo, né? Muitas vezes os alunos ficam olhando para quem já está no projeto, olhando só a fase final, sabe? E não pensam em toda a construção e ficam já gerando muita ansiedade dentro disso, né? E tem que olhar que é um processo que não vem do dia para a noite. E aí, já que você citou, né, a Fernanda, hoje olhando para nesses 2 anos, todos esses projetos que você fez, o que você consegue trazer de dicas, Tereza, que você acha que a Fernanda, né, e o trabalho que para fora te ajudou, que foi te ajudando, né, dicas que te ajudaram a desenvolver esses projetos e se envolver tanto nessa parte extracurricular? Então, uma coisa que eu acho muito legal, que inclusive você mencionou na sua apresentação, é autoconhecimento. Porque a extracurricular, justamente para ser uma boa extracurricular, você tem que se dedicar. E é aquela coisa, por que você vai ter motivação para uma coisa que você não gosta? Então, para mim foi um processo, porque eu pensei em tudo que eu gostava e aí eu fui traçando o que eu podia tirar disso, tirar ideias, tudo, a maioria das coisas que eu fiz também foi juntando, inclusive, o Jovem Político começou com um evento junto com alunos daqui para fora. Tem um grande amigo meu também que está junto de quase todos os meus projetos, e é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas você sempre tem que ter uma coisa que você acredita para fazer aquilo, senão não vai ser duradouro, sabe? Até porque durante o application, né, a gente sabe que depois vai ter os seus essays, que vai ser as redações, você vai ter que falar o que te impactou. E como que vai te trazer um impacto se aquilo realmente você não faz com o coração, sabe? É meio barango, mas é real. Tipo assim, não tem como você se dedicar em uma coisa que você não gosta. Isso foi uma coisa que eu tive na cabeça em tudo que eu faço. Inclusive, eu falo com certeza que se eu não fosse me aplicar, ou não sei, eu vou mudar de ideia, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu continuaria com todas as minhas extracurriculares, porque eu adoro fazer todas. Então, isso é um ponto muito importante, sabe? Sim, sim. E uma coisa que eu falo, né, ainda mais vocês jovens aí que tem, sabe, uma rotina tão atribuída de estudos, de um monte de coisa que tem que fazer, sabe, se você for pegar o seu tempo livre que você tem e você vai lá e faz uma atividade que você não gosta, a chance de você largar no meio, desistir, não se aprofundar, ela é muito grande, né? E aí até talvez essa pergunta seja a mesma resposta até nessa linha, mas eu sei que conversando com você, eu vi que você está bem envolvida em relação a entender mais sobre estudar fora, sabe, conhecer do assunto, e você deve ver vários outros jovens que estão nessa fase de definir extracurriculares. O que você vê que é um dos principais ou os principais erros que os estudantes acabam cometendo nessa fase? O que eu vou estudar? O que eu vou fazer de extracurricular? O que você tem visto aí na sua experiência, né? Também de quem desenvolveu tão bem as extras. Então, quando eu falo isso de tudo é interligado, não somente as coisas boas, mas também os medos. Por quê? Tem muita gente que tem medo de, não sei o que eu vou fazer, e começa a fazer a primeira coisa que vê pela frente. E eu falo isso com muita certeza. Gente, tem muita coisa, tem muita coisa. Tem tanto projeto, tem grupo de WhatsApp de gente que quer estudar fora, que manda milhões de oportunidades todos os dias. O Daqui Pra Fora tem uma plataforma super legal que fala de várias extracurriculares. Eu sempre recebo por e-mail dicas de extracurriculares dos alunos do Daqui Pra Fora. Tem muita oportunidade. E eu acho que o maior erro é se comprometer com uma coisa que você não vai se dedicar. Porque às vezes você vai entrar meio assim, não, vai ficar legal no application. Aí você não vai ter tempo, vai ter reunião, você não vai querer participar. E isso é uma coisa muito importante, que eu consigo fazer tantas coisas diferentes porque eu me organizo para isso. Isso demanda um esforço. E principalmente tendo em vista que é um processo holístico, é uma coisa que demanda tempo, ninguém vai ter paciência, senão você vai ficar infeliz. Para que você vai fazer se você não vai ficar feliz? Eu tento pensar todo dia que eu estou vivendo, se eu morresse hoje, eu morreria feliz.
tô com um dia todo ocupado fazendo um tanto de coisa, mas tô feliz fazendo isso. Sabe que se não tá feliz, então não faça. Então, assim, eu acho que esse é um erro muito grande. Até porque depois você vai chegar na sua redação para falar o tanto que te impactou, vai fazer o quê? Vai mentir? Tipo assim, o que isso vai te trazer de bom, sabe? É melhor ter calma, traçar um perfil em que você... Eu lembro que no início, eu e a Fê, era só autoconhecimento. Hoje em dia, as minhas sessões são eu contando para ela o que eu fiz de novo. As minhas sessões atualmente são, nossa, Fê, fiz isso, tal projeto tá assim, nossa, a gente conseguiu isso super legal, fiz tal prova, consegui tirar isso. Essas são as minhas sessões, mas no início era eu fazendo Ikigai. O que eu sou boa, o que eu gosto, o que eu posso fazer. Então, assim, é importante saber como você é e o que você é bom, o que você gosta e buscar coisas nesse ramo. Tanto é que tem muita oportunidade em tudo. A maioria dos projetos precisa de designer, às vezes tem coisa de redação. Então, você pode explorar aptidões e, ao mesmo tempo, ficar legal na application. Sim. Super valioso, pessoal, super valioso. Aqui acho que anotem esses 2 pontos, é começar de onde você gosta, sabe, fazer essa investigação. Eu tenho experiência com muitos jovens que às vezes, meu amigo está numa organização aqui da escola, ou tem aqui, nem sabe se vai muito gostar, mas vai lá, é o que você falou, se compromete, e aí vai virar um peso, né, ao invés de uma coisa que te dá prazer. E você, né, você contou um pouquinho de alguns dos projetos que você está engajada, mas acho que dentre esses tantos deve ter aquele um projeto que é tipo, meio que seu xodó, que você gosta mais, e se tem um desses, qual que é, Teresa? Então, isso é uma coisa muito importante, que eu lembro desde o início eu ouvia e falava, nossa, mas, tipo assim, sempre tem que ter uma dedicação diferente em projetos diferentes. Tipo, tudo que eu faço com uma carga diferente. Por exemplo, um que eu tenho um carinho muito grande é o Jovem Político, não só por eu ter sido uma das fundadoras, mas porque eu coordeno o projeto. Eu paro para fazer PowerPoint no Canva com animação para animar o pessoal, porque eu fico muito feliz motivando e organizando e conversando com as pessoas. Eu pessoalmente faço parte da área de recursos humanos, eu cuido das admissões, dos cronogramas e tudo mais. E eu gosto muito do Jovem Político, mas tem outras extracurriculares que eu faço também que me demandam um pouco menos de tempo, porque se eu tenho menos tempo para fazer isso, na outra eu vou conseguir me dedicar muito mais. E é muito melhor do que eu fazer 10 extracurriculares e não ter um impacto. Então, eu prefiro me comprometer e poder realmente tirar meu tempo para aquilo, me dedicar para aquilo, como, por exemplo, eu também faço para o Grêmio, do que fazer as coisas meio mal feitas, senão não vale a pena. E outro ponto importante que você trouxe, para todo mundo estar pensando nesse seguinte já tá, pessoal, as faculdades, né, por mais que você possa se envolver com 5, 6 coisas, é como a Teresa falou, não vai dar para você se envolver da mesma forma em 5, 6 coisas. É muito mais importante você ter uma ou duas que você faz muito bem feito, que vai te gerar reflexões e aprendizados, do que você ter 15 que você faz mais ou menos. Então, é importante sim você ter aquelas, né, que você gosta um pouco mais. E falando então sobre o Jovem Político, né, que você tem esse carinho especial, vamos falar um pouquinho mais dele. Qual que é o propósito? Quando que foi criado? Conta um pouquinho para a gente. Então, ele foi criado numa reunião do Daqui para Fora, de Ajudando Projetos. Eu tive uma ideia que uma menina que eu nunca tinha conhecido na vida também teve. Ela era do Sul, e assim, nunca tinha conversado na minha vida, e falei, vamos. A gente mandou mensagem para um tanto de grupo, pediu para os mentores compartilharem, e a gente começou com uma equipe de 7 pessoas. Era uma pessoa para o Instagram, 2 para escrever, tipo, cada pessoa, assim, cada área tinha 1, 2 pessoas. E isso foi em dezembro do ano passado. Hoje a gente está assim, perto, né, de completar um ano, a gente já tem o triplo, a gente tem 21 pessoas, a gente tem gente assim, de 10 cidades diferentes, tem muita gente muito diferente, e é até engraçado, a gente brinca que a gente nunca vai conseguir fazer uma reunião presencial, porque não tem como reunir tanta gente do Brasil inteiro. Tipo, é impossível. E eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas. A gente foi crescendo junto. Hoje em dia a gente está com quase 600 seguidores e a gente tem posts semanais, a gente está começando um podcast, a gente tem stories, a gente começou a fazer vídeo e a gente vai crescendo juntos. Isso é muito legal, porque o Jovem Político, ele é feito por jovens com o objetivo de politizar as pessoas. Ou seja, a gente posta sobre economia, sobre não também política, sobre, por exemplo, tecnologia. A gente democratiza o acesso a informações no sentido de uma pessoa que nunca mexeu com investimento, não sabe sobre economia, não sabe o que é taxa Selic. Taxa Selic é uma das taxas mais importantes da economia. A gente vai lá, define, explicando. Mas a gente também tem matérias super longas que você consegue ler elas completas no nosso site, que fica na nossa bio,
que tem várias matérias super diferentes e tem textos diferentes. Tanto é que, como o jovem político tem muita gente diferente, tem gente que é conservador, tem gente que é liberal, a gente tenta ser o máximo expositivo possível. E a gente também coloca textos com posicionamentos diferentes. Hoje, por exemplo, a gente postou sobre a vacina, se deve ser uma decisão pessoal, se é uma escolha, um senso pessoal, ou se é senso comum de saúde pública. E tem 2 textos completamente diferentes sobre o mesmo tema de 2 pessoas do jovem político, sabe? Então a gente tenta trazer esse conhecimento para as pessoas de uma forma legal, né? Porque é pelo Instagram, então todo mundo tem muito contato com muita mídia hoje em dia. E a gente tenta trazer essa democratização de informação para todo mundo. Eu tô até vendo que chegaram algumas perguntas aqui, que eu acho legal já fazer. Já estão perguntando do Instagram, eu vou até colocar jovem político só, né, Teresa? Isso, é underline jovem político, na verdade. E perguntaram já se está aberto, se o jovem político está aberto para inscrições, então você já tem interessados aqui. Tá, sim, a gente tem vaga para pessoal de recursos humanos, para designer, para redator. E quando eu falo que a gente quer para edição de vídeo também, e é só me mandar uma mensagem, eu posso passar meu contato posteriormente no chat, mas até porque eu sou a diretora de admissões, então pode deixar que eu vou conversar com você pessoalmente, se você tem interesse, e a gente marca uma reunião para apresentar o projeto, ver se realmente tem interesse. Para cada área do projeto, tem um processo de admissão diferente. Por exemplo, para os redatores é diferente dos designers. Então, sim, está aberto. É só me mandar uma mensagem que a gente combina uma reunião para te explicar. E Teresa, vocês estão há 1 ano, você já falou aqui de como está agora, já tem várias pessoas de todos os lugares, mas o que eu vejo quando eu converso com os alunos, às vezes a dificuldade é assim, tá, eu tenho uma ideia, mas eu preciso tirar ela do papel e colocar ela, tipo, né, tirar da minha cabeça e fazer ela andar. Se você tiver como, tem, tipo, dá algumas das dicas, sabe? Como, tá, você teve a ideia, o que você fez no dia 1, algum desses pontos aí que foram tirando ela do papel e materializando, assim, até para dar dicas para quem tá nessa fase, que tá meio travado aí de tirar do papel. Então, tem várias etapas, inclusive, como eu fiz coisas diferentes em momentos diferentes, eu criei uma formatação específica na minha cabeça que eu já sabia, não, a gente tem que fazer isso, depois a gente tem que fazer aquilo. Por exemplo, o Jovem Político que eu comecei em dezembro, foi das minhas primeiras extracurriculares, não sabia nada. Eu fui descobrindo junto com o pessoal, a gente foi criando cronograma juntos, eu fazia cronograma nas notas do meu telefone, porque eu sou péssima com tecnologia. Hoje em dia é tudo lindo, tudo arrumado, tem umas planilhas lindas, mas não foi assim desde o início. E assim, é uma questão de juntar o pessoal e sempre deixar muito claro que, por ser uma coisa voluntária, tem que ter uma responsabilidade de todos. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, agora que o Jovem Político está maior, eu tenho o dever de anotar presença. Tem uma pessoa que não está fazendo as coisas, eu tenho que ir lá conversar. Tem que ser uma coisa que, sim, tá todo mundo a par, tá no mesmo passo, sabe? Senão não dá certo. E, por exemplo, o que a gente fez? A gente juntava, a gente designava funções, porque isso é uma coisa muito boa para colocar as coisas em práticas, é decidir quem vai fazer o quê. Porque aí cada um tem uma responsabilidade. A gente, por exemplo, fala, vamos mandar uma mensagem de formatação. Eu criei lista de transmissão com 300 contatos. Gente, assim, foi da minha sala quando eu tinha 6 anos. Criei. Porque, assim, eu criei uma mensagem padrão, fazendo propaganda, pedindo para o pessoal seguir, postei. Hoje em dia tudo é na internet, né? Isso é uma coisa legal, porque todas as minhas extracurriculares eu desenvolvi na quarentena. Então, assim, isso é bem, bem importante, bem relevante para mim, porque eu consegui aproveitar meu tempo e tudo é online, tudo. Então, assim, a gente conseguiu explorar esse lado da internet, explorar tudo ser online, para poder utilizar isso também. Por exemplo, o Grêmio, a gente tem 1000 palestras, tudo online. E a gente tem esses acessos, por exemplo, agora a gente está fazendo uma feira de profissões, justamente porque todo mundo, querendo ou não, foi forçado a se adaptar a esse modelo, sabe? Sim. 2 pontos que eu quero destacar que você falou aqui, Teresa, que eu acho super legal. Encontrar pessoas, muitas vezes os jovens que estão começando a olhar para essa questão de estudar fora e pensando em extracurricular, estão pensando muito sozinhos. E como a Teresa falou, tem um monte de oportunidade de extracurricular, vocês podem, né, encontrar pessoas que já estão envolvidas, ou se tem algum projeto, buscar colegas para fazer esse projeto caminhar, é muito mais fácil fazer em grupo do que sozinho. E outra coisa que eu já ouvi muito, mas não tem nada aqui próximo de mim, na minha cidade, tal. A Teresa está aí para comprovar que na quarentena ela fez muito mais online de casa, então às vezes até em casa você consegue, né, aproveitar muitas coisas. Mas o Jovem Político, né, não é a única, né, iniciativa que você se envolve, e aí eu queria saber, né, dessas outras coisas que você fez, Teresa. Tem algumas experiências legais, assim, esse envolvimento extracurricular que você acha que você pode compartilhar?
né, que proporcionou para você? Então, uma coisa que eu consigo ver é porque o meu comprometimento, como eu já mencionei, é diferente em cada um. Obviamente, eu assumo responsabilidade com todos, eu participo de todos os eventos todos, mas tem uns que eu tenho funções muito mais de liderança do que outros. E eu vendo, sendo liderada e liderando, eu vejo pontos que eu consigo analisar de, por exemplo, participação. É muito diferente uma pessoa que responde, que participa, que fala, que pergunta, e outra pessoa que fica lá quieta, assim, não liga a câmera, não conversa. Isso é diferente, a gente percebe. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante das pessoas, sabe? Assim, só de se dedicar já é a maior parte. Sinceramente, esforço é a maior parte. Outra coisa que eu acho legal também, é que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é que todo mundo tá na mesma, sabe? Todo mundo tem que se ajudar. Por exemplo, o UniHelp, que foi um dos últimos que eu criei em junho, junto com o Lucas e a Laura, que são dois amigos meus, que assim, foi assim, todos os projetos que eu fui criando foi ao longo do tempo. Por exemplo, o Lucas, meu amigo, a gente criou um projeto de Natal ano passado, porque a gente parou e falou assim, nossa, mas muita criança vai ficar sem presente no Natal. E aí, o que a gente pode fazer? Eu e ele juntamos, fazendo post no Instagram, a gente não fazia ideia como que mexia com design, fiz uns stories, a gente começou a postar e deu super certo. A gente resolveu esse ano ampliar o projeto para uma questão sazonal, ou seja, é um projeto que a gente transformou de sorriso natalino para sorriso amigo. A gente já fez uma campanha do agasalho, a gente está fazendo uma campanha de material escolar, e até então a gente arrecadou, só com as nossas duas campanhas, mais de 13 mil reais. A gente ajudou muita gente. Isso, assim, não é de uma hora para outra, sabe? É uma coisa que acontece ao longo do tempo. E essa é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça, é a calma, porque uma coisa vai estar interligada com outra. Eu comecei o Jovem Político, conheci um tanto de gente diferente, aí o menino do Jovem Político me contou da Climate Science, aí eu entrei na Climate Science. Aí eu e o Lucas, a gente começou o Sorriso Amigo. Hoje em dia, o Lucas também está comigo no UniHelp. Entendeu? Eu e o Lucas começamos o Grêmio. Tudo tá interligado, sabe? Isso é muito legal. Tipo assim, calma, vai ter muita oportunidade, tem muita coisa por aí, muita coisa. Então, acho que é sempre ter esses princípios na cabeça para poder seguir o que você realmente gosta, que aí vai ser duradouro. E algo que a gente estava conversando, né, antes da entrevista, você me contou de algumas histórias e tal, e até você falando dessas oportunidades, elas estão aí, mas você é uma pessoa que está sempre atenta a elas, né? E uma história que eu acho legal você compartilhar, que você me contou que, como você como presidente do Grêmio, né, vai atrás dos palestrantes, conta para o pessoal como que você conseguiu uma das palestras, né, que acho que foi com o pessoal, alguém da Gol, né? Gente, isso é engraçado. Meus amigos até brincam comigo, porque assim, eu sou muito conversadeira. Eu adoro conhecer gente, adoro bater um papo. E assim, a gente vai conseguindo as coisas ao longo do tempo. Eu consegui palestra com o cara da Melius, que é uma super startup, que está super crescendo, com assim, amigos. Ou, por exemplo, essa questão do presidente da Gol é engraçada. Eu estava voltando de São Paulo para BH, que a minha irmã mora em São Paulo, e aí eu sentei assim no avião, do meu lado tinha um piloto. Aí ele puxou assunto comigo, comecei a conversar. Falei, nossa, mas que legal, né? Perguntei várias coisas sobre a profissão dele, porque eu achei super interessante. Por coincidência, nesse voo tinha o presidente da Gol. E ele passou pelo comandante para perguntar, nossa, como você tá? E a família e tal. E aí ele me cumprimentou também, super educado. Aí eu, assim, né? Eu fui meio cara de pau, mas tudo certo, é assim que a gente consegue. A minha mãe vira e fala, quem tem boca vai a Roma. Então, assim, eu fui na onda, virei e falei, licença, se animaria a fazer uma palestra, eu sou presidente do Grêmio do Colégio Santo Antônio, seria para os alunos, tudo online, no melhor horário possível para você. E a gente conseguiu. E assim, ele topou. E a gente vai ter uma palestra com o presidente da Gol. E isso foi super legal, sabe? Porque é uma coisa que a gente vai conseguindo que eu nunca esperava. Se tivesse me falado que eu iria conversar com o presidente da Gol, eu ia falar, parece. E eu fiquei super amiga do piloto, descobri a vida dele inteira, a gente conversou muito, super simpático. E assim, é uma coisa que vai sendo interligada, sabe? Então, aí, E os meus pessoal, amigos, inclusive, me zoam, porque eu mandei mensagem até pro Drauzio Varela. Ok que não deu certo, que ele não respondeu, mas a gente conseguiu um tanto de palestra, por exemplo, com um menino que conseguiu bolsa integral em Harvard, na Colômbia, mandando mensagem no Instagram, totalmente desconhecidos. E assim, uma menina da Sciences Po para falar sobre estudar na França, que a gente falou para os alunos sobre estudar fora, e é uma coisa que você vai conseguindo ao longo do tempo, sabe? Eu acho que quem tem medo do fracasso nunca atinge seu pleno potencial.
E essa é uma frase que eu sempre penso, que eu falo, não vou ter medo, eu vou, e se der errado, deu, o máximo que eu vou receber é um não. Isso me impulsiona muito, eu acho muito legal, assim, falar isso para as pessoas, porque tem muito amigo meu que vira para mim e fala, nossa, mas eu tenho tanta vergonha, nossa, mas o que as pessoas vão falar, vão pensar de mim? Nossa, mas eu não quero postar isso, né? E aquilo vai ficar feio? Gente, ninguém liga, sabe? Seja feliz, faz o que você tá gostando, e sinceramente, se te faz feliz, ninguém tem que achar nada, não. E assim, isso é muito legal, sabe? Porque cada pessoa tem o seu objetivo, então é muito importante para poder explorar as coisas, ter a coragem de tentar. Acho que eu falo muito, né? Não, mas legal, Teresa, completamente. Acho legal você expor, porque, que nem você falou, consegui com o presidente da Gol, mas tomei não do Drauzio Varela, tomei vários outros nãos. A gente teve um aluno de alguns anos atrás que escreveu redações super legais e uma das principais reflexões das redações dele foi o tanto de projeto que ele entrou que deram errado. Ele teve muito mais projetos que deram errado do que deram certo. E aí ele falou muito sobre isso, mas o quanto tornou ele mais resiliente e compreender que o mundo tem coisas que dão errado, né? E acho super legal esse seu ímpeto de querer, de ir atrás, de conversar com todo mundo. E uma coisa que eu tenho curiosidade, imagino que muita gente deve estar também pensando aqui, você se envolvendo, né, com tantas extracurriculares, a gente sabe o quanto o ensino médio é um período que tem prova da escola, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Como que você faz, Tereza, primeiro para lidar, se organizar com tudo isso e também com essa pressão que acaba gerando, né, de você ter que fazer atividade extracurricular, fazer tudo ao mesmo tempo? Bom, primeiramente, eu marco horário para fazer tudo. Tudo. Eu tenho aplicativo que eu coloco. Simplesmente, gente, às vezes primeiramente, para ser mais efetivas, eu marco várias reuniões, principalmente nos projetos. Mas eu tenho uma coisa comigo mesmo e tenho estratégias específicas que vai funcionar melhor para cada um. Eu sempre estudei com a técnica Pomodoro, que você estuda, depois tem 5 minutinhos, depois você volta, aí tem um tempo delimitado para você conseguir focar mais. E uma coisa para eu focar é, por exemplo, de tal hora a tal hora eu vou olhar tudo do Jovem Político. De tal hora a tal hora eu vou olhar tudo do UniHelp. Aí eu mando e-mail, aí eu paro para responder mensagem, porque eu sou uma pessoa horrível de WhatsApp, eu não gosto de WhatsApp, para mim o WhatsApp é uma obrigação. Então, assim, eu paro para responder tudo com calma, tem que fazer tal coisa, eu faço, e eu marco horário para isso, porque assim eu consigo me organizar. E eu tenho uma filosofia que gira, tipo assim, que é realmente o que me mantém, assim, sã, que eu não me preocupo com o que eu não tenho que me preocupar. Se eu não preciso pensar nisso agora, eu não vou. Senão eu vou ficar louca. Eu tenho 1000 coisas para pensar. Tipo assim, todos os dias eu tenho 1000 coisas para fazer. Então, o que eu aprendi a fazer ao longo do tempo foi impor minhas prioridades. Porque, assim, não vai adiantar nada eu estar aqui fazendo um tanto de coisa e aí simplesmente falar, nossa, não, mas que saco, vou ficar reclamando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nossa, mas que saco, vou ter que fazer aquilo. Não, não vale a pena. Então, é muito mais eu saber me organizar, e isso é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, eu me organizo por meio de um aplicativo, que inclusive chama Horário, que eu vi no TikTok, inclusive, achei ótimo, super testei, é super fofo, tem várias cores, é lindo. Mas tem gente que gosta de usar agenda, tem gente que gosta de usar planner, tem várias opções, sabe? Então, eu acredito que uma dica muito grande é organizar seus horários, mesmo se você não tem uma aula marcada, delimita um horário seu. Isso me ajuda muito. E não se preocupa, sinceramente, ano que vem eu vou ter que começar a pensar em essays. Nem penso nisso. Eu vejo coisas disso e falo assim, não, preocupação para o futuro. Anoto o nome e falo, depois eu me preocupo com isso. E tem essa coisa de, não, faça hoje o que você pode fazer amanhã. Eu já tenho outra coisa para fazer amanhã, então eu vou fazer hoje o que eu posso fazer hoje, tá tudo bem, sabe? Cada pessoa, isso é um ponto. Você tem que fazer as coisas que você tá se sentindo bem. É importante ter um momento também para você relaxar, ficar com a sua família, curtir. E se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz? Vou, tô fazendo tudo que eu quero, mas eu também tô conciliando. E tudo que eu faço, todas as responsabilidades que eu assumo, eu paro e falo assim, nossa, eu vou ter que estudar agora. Eu faço porque eu acredito. Porque tem um motivo para mim. Eu tenho uma motivação e eu tenho esse sonho e tudo que eu faço é pensando nisso. Até porque se eu não acredito em uma coisa, eu simplesmente não faço. E eu acho que, assim, cada pessoa tem que ter seus princípios para poder segui-los. Inclusive, eu vi uma pergunta, não lembro se eu li ela inteira, mas falou, tipo assim, como você descobriu o que você gosta? Cada pessoa já tem, assim, desde pequeno, dons e talentos e coisas. Por exemplo, desde pequeno eu sempre gostei de escrever. E eu sempre escrevi poema, sempre gostei de me informar. Aí eu pensava, nossa, mas como que eu consigo fazer, nossa, para criar uma coisa assim?
jovem político, acabou acontecendo, olha que legal. Ou, por exemplo, Unihelp, a gente está começando umas entrevistas agora, porque o foco, se vocês forem entrar no Instagram, a gente está falando de várias universidades, também para criar conteúdo, mas a gente também vai entrevistar muitos alunos de várias universidades fora. E eu adoro conversar com a gente, estou explorando isso. Eu também, e uma coisa legal de você fazer extracurricular, é porque eu descobri aptidões minhas que eu não descobriria, porque eu não seria explorada naturalmente pelo colégio. Um ponto que eu penso em relação pelo menos a minha educação sempre foi muito tradicional. A escola que eu estudo é uma escola muito competitiva e é uma escola muito tradicional, em que o foco assim é Enem, é uma das melhores escolas de Belo Horizonte, eu tenho que me esforçar, eu ralo, mas eu adoro. E é uma coisa assim, simplesmente tem que aprender a se organizar, senão não dá certo. Eu quero abordar um pouquinho mais dessas partes, mas daqui a pouco. O que eu queria te perguntar nessa sua resposta, Teresa, você falou um ponto bem legal, que é não se preocupar com o que não deve ser preocupado, né? Esperar chegar o momento para se preocupar com as suas tarefas. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal, né, no processo seletivo, a gente sabe que assim tem um ano de candidatura, que no seu caso seria o ano que vem, quando você está no terceiro ano, e que você tem que pensar, né, fazer a seleção de faculdades, redações, tudo mais. Conta um pouquinho o que você focou nesses últimos 2 anos, porque eu converso com muita gente que às vezes está no primeiro ano do ensino médio e já está preocupado com a faculdade que vai se candidatar, pensando nas redações. Então explica um pouquinho como você tem feito isso, que eu acho legal para o pessoal entender como que é essa dinâmica, sabe, dentro do processo seletivo. Então, sua voz cortou, eu não entendi o que você me perguntou. Não, eu te pergunto de novo. Então, assim, dentro do processo seletivo, Teresa, a gente sabe que a decisão de seleção de universidades, redações, é quando você está no seu ano de candidatura. E eu converso com muitos jovens que já estão pensando nisso no primeiro ano, no segundo ano, no nono ano, o que eu vou escrever para a faculdade. Conta para eles, você fez isso, como é que tá, né? Você se estressou com que universidade você vai se candidatar? Tá pensando nas suas redações? Gastou tempo nisso? Gente, preocupação para o futuro. Para que eu vou criar uma ideia que eu vou ter que desconstruir? É muito fácil, porque assim, vai chegando uma idade que agora toda pessoa que eu conheço vira, ai, mas o que você vai fazer da universidade? Eu poderia muito bem responder direito ou medicina sei lá, na UFMG, que é assim, a maioria, pelo menos que eu escuto. E isso, super legal, inclusive, assim, parabéns para as pessoas que querem medicina e direito na UFMG. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não sei. Eu só tenho 16 anos, tem a vida pela frente. Tem gente que tira gap year, tem gente que não tira. Eu, pessoalmente, não vou tirar. Mas, assim, qual que é o problema de alguém tirar? Não vejo problema nenhum. E, assim, se tem uma coisa que me deixa muito segura quando é que pra fora, é porque eu, pelo menos, eu sou muito agitada. Às vezes eu penso, nossa, mas eu tenho que fazer aquilo. Tanto é que é isso que me motiva a criar tanto horário para as coisas, é porque, assim, eu fico calma, porque eu falo, não, tá tudo bem. Às 5h40 eu vou fazer aquilo, então não vou pensar nisso agora. Então, assim, isso é uma coisa que foi sempre muito importante para mim. Igual você falou, nossa, quando começa daqui para fora, a Fê parou e falou assim, isso aqui é tipo uma timeline de tudo que você vai fazer. Aí eu falei, ok, então vamos lá. Pensei em extracurricular, a Fê brinca, tipo assim, comigo, que eu fui uma luz, assim, que aconteceu. Porque, querendo ou não, eu desenvolvi muita coisa muito rápido, e foi porque eu tive tempo, né, quarentena, acho que todo mundo, pelo menos, e eu não sou uma pessoa de ficar parada, eu gosto de fazer 1000 coisas diferentes, então, assim, eu fui inventando moda, e gostando das modas que eu inventava, e disso eu tirava o meu extracurricular, e, assim, foi uma coisa que tem uma trajetória. E eu confio muito no daqui para fora, porque o daqui para fora, né, tem experiência com isso da fora. Ou seja, é muito mais inteligente eu escutar minha mentora falando, relaxa, ano que vem você já vai ter que pensar em essays. Agora, tô ralando para SAT. Eu vou fazer o SAT em dezembro. Todo dia eu entro lá, fico estudando, faço curso, faço exercício. Para que eu vou pensar no essay se eu não vou ter que pensar nisso agora, sabe? Tipo assim, isso é realmente uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter em mente. Que o processo, justamente por ser holístico, tem 1000 coisas para fazer. E assim, é legal, eu me preocupei primeiro com extracurricular, porque extracurricular é uma coisa a longo termo. Eu tô fazendo coisa, igual eu falei de jovem político, vai fazer 1 ano. O Grêmio, a gente começou em abril, vai até ano que vem. E assim, é uma coisa que eu preferi priorizar desde o início, até porque eu preferi muito mais ter esse momento de autoconhecimento, descobrir, nossa, eu sou boa nisso, eu gosto de fazer aquilo, como que eu posso explorar isso? Via mensagem de gente falando de oportunidade de ONG, sei lá mais o quê. Inclusive, teve gente perguntando, né, como que eu entrei nas ONGs. Gente,
todo mundo divulga, é só mandar mensagem. Cada ONG tem o seu processo de admissão, tem entrevista, tem prova. Para a Climate Science, por exemplo, tem. E é uma coisa assim muito particular de cada uma e tem 1000 divulgações por dia. Hoje em dia, eu recebo informação de várias extracurriculares que eu falo, não, que coisa legal, achei sensacional. Mas eu não me comprometo porque eu não posso me comprometer agora. Eu prefiro me dedicar às coisas que eu me dedico, porque assim eu consigo tirar um proveito maior. Isso é importante, ter consciência do que você consegue fazer, para depois você não se comprometer com 1000 coisas, chegar lá e falar, putz, não gosto, vou ter que sair de tudo, sabe? Sim, total. Pessoal, uma coisa que eu acho que é muito valiosa aquilo que a Tereza falou que ela está fazendo é ela não viu ainda nada sobre faculdades, não viu coisas sobre redações, que eu vejo, acho que é um dos principais pontos que eu vejo jovens se estressando tanto quando estão no nono, primeiro, segundo ano, e é o que você falou, aí de repente você constrói uma idealização de uma universidade e de repente, sei lá, você tira uma nota que é diferente do que aquela faculdade pede, e aí você pesquisou, gastou um baita tempo, ao invés de colocar o tempo nas extracurriculares, nas provas, que vão te fazer justamente ter melhores resultados. Então, deixa esse estresse para o ano de candidatura. E aí, Teresa, antes de começar já a responder as perguntas, que eu vi que já chegaram algumas aqui, queria te perguntar, nesses 2 anos aqui que você está, né, se preparando de forma bem intensa aí para estar fora, se envolvendo com os projetos, o que você acha que são as principais reflexões e aprendizados que você teve aí com tudo que você se envolveu? Bom, eu acho que os meus principais valores, assim, puderam ser percebidos ao longo das minhas falas, né? Mas eu aprendi muita coisa no sentido de, primeiramente, se comparar com os outros é burro, porque cada pessoa é diferente. Você vai ter o seu application e vai ser diferente de outras pessoas. Então, para que ficar lendo o currículo de outra pessoa e comparando com uma pessoa que tem aptidões completamente diferentes? Tudo está interligado quando eu falo assim, ah, não, uma extracurricular vai para outra. Essa questão de networking é uma coisa muito legal também. Por exemplo, uma pessoa do Grêmio, eu consegui trazer para o Jovem Político, consegui fazer aquilo, um amigo meu entrou nisso. Então, assim, calma. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo, inclusive, uma coisa muito legal, gente, é que tem muita informação sobre estudar fora. Tem 1000 estudantes que tem TikTok, tem Instagram, tem várias redes sociais só falando de como estudar fora. E postando desde conceitos básicos, aproveitando para fazer uma propaganda para o UniHelp, a gente também posta várias coisas sobre universidades, mas tem gente que fala realmente sobre mentorias, e o Daqui para Fora é um deles. Tem 1000 webinários, eu sempre vejo, eu adoro, dá para aprender muita coisa diferente. Uma coisa também que eu acho muito legal é escutar. Eu amo conversar com gente que, assim, é melhor que eu, que tem um sucesso, que conseguiu atingir uma coisa, porque ninguém cria um império, ninguém cria uma coisa com sucesso do nada. E uma coisa muito importante também é aprender a lidar com coisas erradas, com falhas, porque é eventual. Tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você parar e falar, putz, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei. Tá tudo bem você tá indeciso e você não saber o que você quer, daqui a pouco vai dar tudo certo, e só tem que dar tempo ao tempo, porque senão vai piorar tudo. Não adianta ficar ansioso com coisas que você não pode mudar. Então, assim, é melhor dar o seu máximo em uma coisa que você pode fazer agora, tá tranquilo em relação a isso, do que depois fica, assim, super estressado, não consegue dar seu máximo em nada, fica triste. E sabe, se ficar triste também, lida com a tristeza, chora, lava a alma, vai lidar com isso também. Mas a questão é realmente saber o que você está disposto e saber o que você é bom, o que você gosta, e saber que isso também você vai descobrir ao longo do tempo. Isso que eu falo de, por exemplo, saber falar com as pessoas, oratória, ou, por exemplo, várias coisas, é uma coisa que eu fui criando ao longo do tempo. Por exemplo, simulação modelona, eu também já fiz várias. Morro de medo. No início, eu lembro a primeira simulação, eu caí num comitê que só tinha homem, só tinha gente mais velha, eu tinha 14 anos, tinha gente, tipo assim, no de um período de direito, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia de nada. E assim, tá tudo bem. Tanto é que eu quis fazer simulações mesmo, não gostando da minha primeira simulação, porque eu me senti em um lugar desconfortável. É importante sair dessa zona de conforto, porque é muito fácil conversar com as mesmas pessoas, estar nos mesmos lugares, não tentar fazer nada. É muito fácil, só empurrando com a barriga e falar, tá, depois eu decido. E o problema não é nem assim, escolher depois. O problema, eu acho que as pessoas evitarem esse autoconhecimento, evitarem bater de frente com, nossa, realmente, quais são meus objetivos? Quem sou eu? Será que é isso que eu quero para mim ou não? Tipo, quando eu penso, não, qual que é o meu maior objetivo? Eu quero ter orgulho de mim.
O que que você define como sucesso? Eu quero estar bem comigo mesma e virar lá no final e falar assim, nossa, eu tô fazendo isso porque eu quis, fiz isso porque eu acredito, tô impactando pessoas, isso é muito legal. Além do mais, é muito mais legal quando você gosta e dá certo. Tipo assim, toda reunião de jovem política, eu pego todas as estatísticas que a gente tem. Eu falo, gente, olha que legal, tipo, olha onde a gente tá. A gente cresceu juntos. E eu falo disso porque, assim, é muito fácil desistir. Então, essa coisa que eu falei de quem tem medo do fracasso nunca atinge seu potencial, é uma coisa, é uma frase que, assim, eu tenho anotada, inclusive tá escrito no meu wallpaper, quem tem medo do fracasso nunca atinge seu potencial, vai estudar para CT, porque, assim, cada pessoa tem o seu tempo. Então, isso é importante, sabe? E o que você trouxe é legal, Teresa, porque essa vivência que você está tendo também de fazer coisas, experimentar, sair da zona de conforto, no fim das contas é o que todo mundo tem quando vai fazer faculdade fora, né? Então, acho que se expor assim do jeito que você está se expondo no processo seletivo, além de tornar uma pessoa melhor, está te dando diversas bagagens, né? Diversas bagagens de habilidades que você está se descobrindo, mas também está te preparando muito bem para os desafios que você vai ter, porque né, eu estudei fora também, e eu lembro quando eu cheguei lá, meu nível de inglês era uma outra época, não tinha um nível de inglês tão alto, e a mesma sensação que você teve lá na simulação da ONU, de estar, tipo, sou um peixe fora da água, foi o que eu tive quando eu tive minha primeira apresentação. Então, quando você estiver de novo por lá, sabe, você vai estar mais bem preparado, então, super legal. E quero começar a responder aqui as perguntas, acho que tem algumas que você talvez já tenha respondido, né, na fala, mas vamos vendo aqui. Tem uma pergunta anônima que está perguntando especificamente sobre a Climate Science, qual que são as suas funções como voluntária na... Então, a Climate Science tem muitas frentes. Inclusive, eu estou na parte de eventos. Então, a gente faz webinar, a gente faz mesa redonda, a gente faz debate, tem coisas diferentes. E eu, particularmente, ajudo a organizar os eventos. Mas, por exemplo, a Climate Science, outras vezes tem vaga para coordenador, tem gente de escolas que vai contatar as escolas para pedir parceria para a Climate Science, tem gente do Buddy System que cria assim, dinâmicas durante as reuniões para o pessoal interagir. Então, tem várias frentes diferentes que você pode entrar na que você tem maior aptidão. Isso é muito legal. E o processo da Climate Science é muito tranquilo. Tipo assim, você realmente está lá porque eles te dão, por exemplo, você faz uma entrevista, aí eles vão te conhecer, vão ver se realmente está engajado. Aí tem um tanto de texto para você ler, que depois tem tipo uma provinha. Mas, assim, são processos que tá tudo bem. E, assim, é uma coisa realmente que é ao longo do tempo. Eu entrei, foi em fevereiro, e eu tô lá desde então, e eu nunca quis ser coordenadora, então eu nunca fui numa vaga de coordenadora, não porque eu não queria, porque eu sempre quero, eu acho muito legal, eu gosto muito da Climate Science, eu tô nela porque eu acredito na causa. Mas é o que eu falei, já sou diretora do Jovem Político, toda semana tem reunião do Grêmio, a gente tem 1000 propostas. Então, assim, é uma questão de saber assumir as responsabilidades que você pode assumir. Então, assim, é sim uma consciência pessoal. Saber E falar não também, em alguns certos momentos. Tem que falar não para alguns projetos, exato. senão E à acaba medida do deixando a peteca tempo, cair, né? exato. Eu lembro que eu via hoje em dia, principalmente, porque eu faço parte de vários grupos de gente que quer estudar fora, eu vejo 1000 assim oportunidades super legais que eu adoraria. Atualmente, eu estou fazendo um curso que é de Compassionate Leadership, que é de liderança, como a moça da Forbes, toda sexta. E eles abriram uma vaga para um internship, gente para ser interno deles. Estágio. E aí, Estágio. estágio. Nossa, que mongo, eu esqueci. Mas tudo certo, tudo bem. É... Enfim. E Falando eu muito inglês, foi tive isso é que um bom, falar bom não. sinal. E, tipo assim, é uma coisa que tá tudo bem, porque eu soube assumir isso. Eu falei, não, quanto tempo que eu vou poder me disponibilizar para isso, sabe? E é importante você ter a sua saúde mental. É importante. Eu tenho tempo, isso que eu falei que eu marco horário para tudo, eu tenho meu horário do yoga. Eu tenho meu horário que eu falo assim, falo, não, agora é meu momento de ler. Eu amo ler. Toda noite eu paro e falo assim, não, paro o que eu tô fazendo, vou ter esse momento. Às vezes eu marco até horário para ficar com a minha família, porque senão eu não fico. Então, assim, é importante, sabe? Saber delimitar. Sim. Acho que até né, teve uma pergunta aqui de como você faz para conciliar os estudos com extracurriculares. Acho que se organizando, né, Teresa? É bacana ter para tudo, tendo tempo entendendo o quanto tempo você leva em cada etapa. Então, isso é um ponto que você falou do Pomodoro. Eu uso Pomodoro aqui, até na empresa que daqui para fora a gente fala muito. Quem não usa, pessoal, eu altamente recomendo vocês pesquisarem aqui sobre o Pomodoro, porque além de te ajudar a gerir melhor as atividades, você começa a ter uma noção de quanto tempo você gasta com cada atividade. Então, depois de um certo tempo,
Não sei se você faz isso, Tereza, mas às vezes eu meço minhas atividades pelos pomodoros. Para essa atividade aqui eu levo tantos pomodoros. E aí você vai Sim. começando a gerir melhor o seu tempo. Eu também faço isso, principalmente quanto ao SAT, porque o SAT é uma prova muito, tem um tempo, né? Então, assim, no início, eu lembro que eu fazia simulado, eu não contava tempo. Depois eu fui contando, eu fui tentando diminuir de cada sessão. E é uma coisa que você tem que ter o autoconhecimento para tudo, seja extracurricular, seja para. Por exemplo, tem muita gente que procrastina muito. Então, tem vários métodos que podem te ajudar a ser mais efetivo. Igual, por exemplo, às vezes eu coloco essa questão para eu poder me organizar mais facilmente, senão eu não vou aguentar. Ou, por exemplo, eu tenho um diagnóstico que eu crio para mim de, não, parei de fazer isso. Fiz aquela tal prova, não gostei disso, vou tirar tal tempo para fazer isso aqui. Assim, como tem momentos que eu falo assim, não vou fazer isso, não tô afim, não acho que vai me acrescentar, não tá no momento. Então, assim, é uma questão muito de auto-julgamento do que você quer, por que você quer e aonde que isso vai te levar. Tem duas perguntas aqui da Mirella e da Maria Fernanda Carmona, de como você entrou nas ONGs. Acho que essa você já respondeu, né? Foi procurando indo atrás, entrando nesses grupos. Acho que é até legal, eu vi que já tem algumas pessoas perguntando onde você encontrou esses grupos de oportunidades, pessoas que querem ir para fora, né? Esses grupos, se você tiver, puder compartilhar ou falar, que até colocar no chat. Então, tem eu faço parte de 2. Assim, quando eu falo que é uma coisa que vai caindo do céu, é realmente, tipo, vi no TikTok, o Lucas, né, que eu mencionei, que a gente tem vários projetos juntos, ele mandou, tem uma moça muito legal, que ela passou na Bennington College, que ela chama Bruna... Eu não lembro, Bruna alguma coisa. Mas eu vou pegar o contato dela, não o contato dela, o TikTok dela, e aí tem um grupo que chama Super Aplicantes no WhatsApp, que um tanto de gente pergunta coisa para ela e tudo mais. Então, assim, esse é um dos lugares que eu recebia muita. Bruna Guedes! Bruna Isso Guedes. aí! Deu um branco, gente, desculpa. Mas, enfim, também tem outro que é de graduação na Europa. Tipo, eu vou ver se eu consigo compartilhar o link, e aí eu vou mandar. Eu vou colocar no chat, mas é só para não parar no meio, né? Não, mas eu vou mandar. Sim. Então, acho que essa dica também é legal, pessoal. Quanto mais você vai entrando dentro do dia a dia de estudar fora, entrando em grupos, mais as oportunidades vão aparecendo, né? E hoje em dia é muito mais fácil se conectar aí com as pessoas. O Pedro perguntou, não sei se ele viu aquela hora, talvez ele não viu, qual que é o app que você usa para organização? Legal você falar de novo. Gente, chama Horário. Eu não lembro da tradução em inglês, mas se chama Horário. Ele é um reloginho colorido. Bom, legal, aqui mais uma dica. Ele é super fácil. Eu sou péssima em tecnologia, eu sei mexer nele facilmente. A Sofia perguntou, ela falou, Tereza, sou de São Paulo, eu queria perguntar, o Jovem Político tem vagas para editor de vídeos, posts? Tem sim, Sofia. Só me mandar um WhatsApp. Eu respondi algum comentário aí com o meu número. Quem quiser me chamar, seja para bater papo, problema nenhum. Só me chamar aí, tá tudo certo. Quer entrar no Jovem Político também, só me mandar mensagem. Tô 100% aberta. Eu vou até compartilhar. Posso compartilhar o seu contato no chat, Tereza? Pode. Então, para quem quiser. E, gente, esse grupo de super aplicantes eu fui ver aqui, na verdade, tipo assim, você entra em um convite, no caso tem que entrar no TikTok da Bruna, que é a Bruna Guedes. E o da graduação na Europa, eu vou ver se tem link para compartilhar, eu mando aqui. Uma pergunta aqui do Rafael. Não tem, mas tudo bem, depois eu aviso como funciona. Depois, quem quiser entrar também pode entrar aqui em contato com ela. Quem quiser entrar nesses grupos, manda um WhatsApp que eu explico, que é mais fácil. A Maria Fernanda falou, né, falou que tinha no WhatsApp, quer conversar mais, então Maria Fernanda está liberada, o WhatsApp da Tereza está aí, converse com ela. A Rafaela ela falou que quer fazer, né, artes em Harvard ou RSD, mas os pais delas preferem que ela faça artes no Brasil. O que fazer? Você pode dar seu conselho e depois eu posso dar o meu aqui também, Tereza. Ok. Um ponto muito importante durante o processo é que eu não faço tudo sozinha. Eu, particularmente, sempre tive apoio dos meus pais. Meus pais sempre falaram, não, calma, o que você quer? A gente tá aqui por você. Meus pais sempre me ajudaram muito e eu sempre fui muito independente. Tipo assim, eu sempre fui de fazer tudo sozinha. Então, assim, isso é uma coisa mais do meu perfil. Mas uma coisa que eu acho que você tem que ter em mente, não só é conversar com seus pais, porque os seus pais querem seu bem. Isso é óbvio. Então, assim, eu acho que uma parte muito importante também talvez eles queiram que você faça uma universidade no Brasil, você tem que pensar também nos motivos deles. Por exemplo, quer ficar perto de você, acho que é mais realista. Então, assim, se eles querem que você faça uma universidade no Brasil, é muito melhor para você ter uma conversa amigável com eles e falando, me explica como você se sente.
e ter uma coisa que, assim, porque se você virar discutir falando assim, não, mas você faz isso, você faz aquilo, não é muito efetivo. E eu falo isso como, assim, até uma técnica de psicologia, é você virar para a pessoa e falar, nossa, porque quando você fez isso, eu me senti assim. Você pode virar para eles e falar, não, porque quando vocês falam para eu fazer uma universidade no Brasil, eu me sinto desmotivada, como se vocês não acreditassem no meu potencial. E talvez eles abram a cabeça e falam, não, pô, a gente não vai motivar nossa filha, sabe? Eu acho que vocês têm que ter uma cabeça, assim, de poder ter uma conversa tranquila com seus pais, porque com certeza eles vão querer o melhor para você, e talvez você possa conciliar, sabe? Assim, é muito provável que você consiga conciliar seus estudos para o Brasil também para fazer uma faculdade fora. Até porque, assim, para mim, extracurricular, eu acho que tem que ser para todo mundo, é uma questão, assim, voluntária, de realmente eu faço isso porque eu vejo propósito nisso, isso vai te ajudar a estudar fora, mas é que todas as minhas extracurriculares também me ajudam, se eu quiser estudar no Brasil, porque elas me ajudam a crescer como pessoa. Todas as coisas que eu faço, eu vou criando contatos, eu vou conhecendo gente diferente, eu vou tendo experiências diferentes que eu não teria se eu não tivesse começado a me motivar a estudar fora. Então, assim, segue seu sonho, sabe? Se você quer ir para Harvard, dá o seu máximo para isso. Vai, entra lá no site, vê o que você tem que fazer. Vai procurar informação. Tudo que você quer, você consegue com, assim, o certo tamanho de, tipo, dedicação. Então, acho que é uma coisa que você tem que ter calma, conversa com eles e vai tentando conciliar, porque é possível. Sim, concordo 100% com você, Teresa, e aí o que eu complementaria, ela primeiro, né, exatamente entender o porquê que eles não querem, né, entender esses motivos, mostrar o quanto você quer estudar fora e o quanto, sabe, isso é um sonho para você. E um dos pontos que eu já vi alguns jovens, não sei se é o seu caso, mas que às vezes querem estudar fora e que pedem para os pais, mas às vezes, sabe, tipo, ainda não mostraram o suficiente para os pais. Então, o que você precisa para estudar fora? Tirar boas notas, sabe? Vai fazendo tudo que você pode para você mostrar para os seus pais o quanto você quer. E até um ponto que a Teresa falou também é fazer os processos seletivos em paralelo. De repente, falar, pai, mãe, pô, eu vou prestar um vestibular aqui no Brasil, posso tentar me candidatar para as faculdades no exterior em paralelo também? Até porque, se você é aprovada numa faculdade brasileira, você começa o curso aqui em janeiro e a faculdade no exterior só começar em agosto. E aí, de repente, sabe, avaliando as respostas, comparando, fica talvez mais fácil para os seus pais, né, tomarem uma decisão, e você deixa a decisão lá para frente, só quando você tem de fato o problema. Então, acho que seria isso. Vamos ver. Uma pergunta aqui sobre bolsas daqui para fora. Pessoal, a gente vai abrir para ser bolsista realmente no próximo ano, né? As bolsas desse ano, para quem quer ser bolsista da nossa consultoria, elas já foram, tá? Mas fiquem ligados aí que a gente vai falar quando chegar o tempo para abrir os applications para as nossas bolsas. Perguntaram sobre o aplicativo do horário, Teresa, se ele chama Smart Timetable. Timetable. Smart Timetable. Vou confirmar. Timetable app. Let's see. Provavelmente, não sei. Mas se você pesquisar horário, eu sei que vai sair. É sim. Viu a logo? É isso mesmo. Smart Timetable. Legal. Estão perguntando aqui, pergunta anônima também, eu preciso ter algum tipo de experiência ou qualificação mais profissional para tentar entrar como designer no Jovem Político? Não, a gente aprende junto. A gente tem uma formatação super tranquila. A gente segue um aplicativo, inclusive. O Jovem Político, se você for entrar no nosso Instagram, inclusive eu recomendo não só para dar ibope, mas porque eu particularmente acho muito interessante as coisas que a gente posta. Mas, assim, é super tranquilo e a gente tem uma direção de cada área justamente para orientar as novas admissões. Então, assim, não só para falar, tá tudo bem, o que você achou? Vamos ter um feedback? Mas também o pessoal do design tem um cronograma para todo mundo, que o Jovem Político ele é dividido em 3 frentes: design, redação e revisão. Então, assim, é uma coisa que é um ciclo. Tanto é que o meu cronograma, né, que eu fiz, e a gente, inclusive, eu falei que a gente estava crescendo, mas a gente tinha 2 posts por semana, agora a gente está tendo 3. Isso vai acontecendo assim, cada pessoa tem a sua função diariamente, pessoas diferentes fazem coisas diferentes. Então, assim, relaxa, tá tudo certo, não custa nada tentar, e se você não gostar, é só você sair, não tem problema, mas assim, entra com a cabeça de vou me dedicar para isso, eu quero fazer isso porque eu acredito. Tem mais algumas perguntas aqui. Uma pergunta anônima: se você pode usar atividades extracurriculares caso queira fazer uma transferência para a faculdade no exterior? Sim, você pode. Tá? Essa outra que eu vou responder também, Teresa, é alguém que está terminando o 9º ano e indo para o novo ensino médio e perguntou se tem tempo ainda para começar a estudar fora. Com certeza, tá? Esse acho que é um ponto que eu acho legal de falar.
A gente tem alguns alunos que começam a se preparar no nono ano, alguns no primeiro, tem alguns que começam no segundo e tem até alguns que começam no terceiro. É claro que quanto antes você começa a se preparar, mais tempo e mais calma você pode fazer, mas mesmo para quem está, né, no final do segundo ano, ainda dá para você estudar fora. É lógico que a gente tem que ajustar a maneira que a gente pode te orientar de acordo com o seu tempo, tá? Mas absolutamente, quem está no nono ano, indo no primeiro ano, com certeza. Perguntaram aqui sobre o jovem político, Tereza, se você tem alguma idade mínima para entrar. Então, não, mas assim, depende, porque depende das habilidades, mas a gente vai poder testar no processo de admissão. Então, assim, eu acredito que é super tranquilo, só, assim, vamos conversar. Pode me chamar, a gente conversa e a gente vai decidindo juntos o que é melhor para todo mundo. A Catarina que falou no chat que ela está no nono ano, já está no programa. Que bom, Catarina, então com certeza você vai, né, com todo o tempo que você tem, chegar muito bem preparada quando estiver lá no ano de candidatura. A Rafaela, talvez ela não tenha pegado no começo, ela falou que ela não entendeu muito bem o que é o jovem político. Explica de novo, aqui como a gente fala bastante, acho legal explicar. Eu estou seguindo já, pessoal, eu recomendo que tem bastante conteúdo legal mesmo, viu? Para quem quiser seguir no Instagram. Então, o Jovem Político, ele é parecido com um jornal online, mas a gente tem muita coisa diferente. A gente posta nos stories desde indicação de filme e curiosidades até explicação, por exemplo. A gente fez e a gente posta textos. O Jovem Político, o maior conteúdo do Jovem Político são os redatores escrevendo textos, seja definindo, por exemplo, toda última sexta-feira do mês a gente posta um destaques contando tudo que aconteceu no mês. Você quer se informar? Segue o Jovem Político. Você quer conhecer sobre, não, tal lei foi aprovada, o que isso significa, tem opinião de uma pessoa. Ou, por exemplo, quer ver sobre opiniões diferentes? Isso é muito legal. Tem muita gente que chega para mim e fala, não, mas eu só sigo coisas esquerdistas. Não, mas eu só sigo coisas de direita. Não, mas eu não sei o que eu concordo. Então, vamos tentar aprender, sabe? E a gente coloca muita postagem diferente, muitos temas diferentes, como eu falei. Tem coisas de economia, que a gente define taxas, tem coisas de política, que a gente define cargos políticos. A gente também tem, assim, tem muita coisa. A gente explica até, não, mas como funciona o airdrop? A gente pensa, não, isso é uma coisa legal, sabe? Tem coisas desde mais sérias até mais contraídas e definições. Então, assim, se você quer saber como é o jovem político, eu realmente recomendo entrar no nosso Instagram, porque eu acredito que vai ficar bem claro. _ jovem político. Eu acredito que o Felipe já mandou no chat, mas é isso. A Júlia Guzmão falou que já entrou, deu uma olhada e gostou muito das postagens. E a Catarina está confirmando o seu número. Tereza, você consegue dar uma olhadinha no chat aqui só para ver? É 996102524, deixa eu ver. Isso aí. É que acho que eu copiei do WhatsApp, e aí por isso que foi com 9 a menos no WhatsApp. Ficou com mas tem o 9, tipo 996102524. E quem não é de BH bota o 31, não sei se precisa pro WhatsApp, mas enfim. Isso. E aí, Tereza, queria te fazer uma última pergunta aqui. Você faz um monte de coisa, está conciliando. Qual que você acha que é o principal desafio, a parte mais desafiadora que você está tendo aí para, né, se envolver com tanta coisa e fazer tantas extracurriculares? Então, uma coisa que eu acho que é assim, uma questão realmente de... Quando eu falo para vocês fazerem o que vocês gostam, é porque eu assumo e eu me responsabilizo de muita coisa e eu deixo de fazer outras coisas pelas coisas que eu faço. Inclusive, meus amigos até falam, nossa, mas ela é doida, tipo assim, por que ela vai gastar tempo fazendo isso? Teve dia, tipo assim, de amiga minha dormindo aqui em casa, todo mundo acordando meio-dia e eu acordando 8 da manhã para fazer curso, que eu já tinha me inscrito. Eu participei de uma conferência com um designer, que era com o fuso horário da Índia, eu acordei 2h30 da manhã, porque eu queria conhecer o cara que é designer da Disney e da Google. Entendeu? São coisas que eu assumo porque eu quero. Assim, para mim fez muita diferença, porque eu dormi de novo depois. Mas eu falo assim, no geral, por exemplo, altas vezes eu fico cansada, mas assim, eu tiro energia do tanto que eu acredito na coisa. Às vezes eu tô morta, eu não tô afim de parar para fazer reunião, sei lá mais o quê. Mas eu chego no Jovem Político, boto um sorriso no rosto e falo, gente, olha só, esse mês a gente teve tal estatística, vamos fazer tal cronograma. E assim, saber se organizar. Acho que a coisa assim, mais clara é essa, porque para eu conseguir fazer tudo que eu faço, eu me organizo. Eu boto assim, vou fazer aula de yoga de 8 a 8h40. Aí eu vou fazer tal coisa de tal horário a tal horário. Bota tempo também para você descansar, não precisa fazer isso que eu tô falando de, entra no aplicativo e conta todos os minutos do seu dia. Não, também não. Tem que ter um tempo para você dar uma relaxada. Você também tem que, uma coisa que inclusive eu acho que é um erro muito grande.
Muita gente faz a agenda e não conta com o imprevisto. A gente é Sim, humano, gente, tá tudo bem não conseguir fazer uma coisa. Ontem eu tava doida pra fazer um simulado do SAT. Não consegui, porque eu fiquei estudando química, porque eu não tava entendendo a matéria. Aí depois eu falei, não, tô muito cansada, vou dormir mais cedo. Hoje eu fui e fiz. Tá tudo bem, não mudou nada, nada. E assim, não bota muita pressão, não. Tipo assim, vai fazendo o que você tá se sentindo bem. E tem que ser um processo leve, porque muita gente fica muito estressado, coloca muita pressão. E é o que eu falei, faz porque te faz feliz, faz porque você vê um propósito e vai dar certo. As coisas vão acontecendo naturalmente. Isso foi uma coisa que eu só aprendi à medida que elas foram acontecendo. Sabe, tá tudo bem. Eu consegui, por exemplo, isso que eu falei da palestra do cara da Gol. Ontem a gente teve palestra com um tenista que foi número 2 do mundo, porque ele joga tênis numa quadra perto da minha casa. Eu ia correndo na quadra para ver se quando ele estava jogando, para pedir contato, para pedir palestra, para sei lá mais o quê. E sabe, você vai conseguindo ao longo do tempo. Então, relaxa. sim. E legal que volta para a primeira coisa que a gente falou, né? Tudo do principal ponto, que é escolher as atividades certas, escolher uma coisa que você gosta de fazer, né? Se você não gostasse de fazer, você não ia abrir o sorriso que você falou lá no meio da reunião do Jovem Político, você fala, putz, que saco que eu tô aqui, né? Tereza, putz, queria agradecer muito, foi super legal, acho que você deu várias dicas, obrigado por compartilhar e toda essa sua trajetória, tenho certeza que quem está vendo aqui aprendeu, viu que é possível, sabe, ver que quando está com vontade, você gosta do que você faz, dá certo. Antes aqui de você dar o tchau, pessoal, só quero deixar aqui, pessoal, algumas informações, então, que eu dei os recadinhos ali no começo, para quem ainda não estava. Quem ficou com dúvidas, quer ter uma ideia de, né, saber mais sobre estudar no exterior, entre em contato conosco, aqui vocês podem agendar diretamente no nosso site uma consulta para tirar mais dúvidas. Quem quiser saber sobre as suas chances de estudar no exterior, façam a nossa análise de perfil. E por último, coloquei também aqui os nossos contatos, tá? Tereza, você recebeu elogios aqui, hein? Deixa eu ver quem foi. Ah, da Catarina, ela falou que adorou a conversa, a mãe dela também. Então, Tereza, muito obrigado. Só queria agradecer mesmo. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Foi uma honra poder contar um pouquinho da minha vida para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Boa noite, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Tereza. Tchau, tchau.